Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. E professora Alessandra, para mais um encontro aí dos nossos conteúdos que nós sabemos que vocês amam. A língua portuguesa, sim, todos vocês ficam loucos esperando a nossa aula para praticar exercício, fazer a leitura, então estamos aqui. Eu tenho certeza, né, Marielle? Confirma aí, Carlos, acho que Carlos. Gabriela! A turma da professora Patrícia, lá de Calama, lá da Escola General Osório, tá todo mundo aí esperando a nossa aula, né? Então, pronto. Então é agora. Então, vamos lá para a nossa aula 33.1, falando do período composto, parte 3, de olho na tela. Então, nós temos aqui o seguinte, né? O período composto por subordinação, dando continuidade, os tipos de oração subordinada e substantiva, só que não é adjetiva agora, tá bom? Adjetiva restritiva, adjetiva explicativa, tá bom? Então, vamos começando com o texto Ismália. Já ouviram falar da Ismália? Presta atenção aí, vão acompanhando a leitura e tentando entender o que aconteceu com a Ismália aqui. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu e o seu corpo desceu ao mar. Amadinhos, vocês têm aqui, né, uma imagem da primeira. Ó, olha a leitura. Que lua linda, maravilhosa essa lua cheia, né? Vamos fazer uma relação, né, uma comparação da lua com o poema, tá? O que aconteceu, né? Assim, que história aí com a Ismália. Ela inicia falando Ismália enlouqueceu. O que aconteceu com a Ismália? O que ela estava passando de repente naquela situação? Porque lá no final diz assim: sua alma subiu ao céu e o seu corpo desceu ao mar. Mas calma, calma, que nós temos aqui um tom de conversa, né? O poema é o mais popular do poeta simbolista Afonso Guimarães, de 1870 a 1921. Foi publicado pela primeira vez na coletânea póstuma pastoral aos crentes do amor e da morte, 1923. Agora vem. Eu falei assim, o poema a seguir, mas foi o poema que a gente acabou de ler, tá? O Ismália mesmo. Embora Ismália seja um poema lírico, há nele traços de narratividade. O que é isso? A questão ele vai contando, né? Isso, vai relatando os fatos, passo a passo. E aí você vai imaginando o que aconteceu. Né? Agora vem o questionamento com vocês aí. Que história é contada nos versos por Afonso de Guimarães? Amadinhos, vamos lá. Faça a releitura, não tem problema de ler o poema, tá? Agora é com vocês. E aí beleza? Vocês podem discutir, né, Márcia? Vocês podem discutir em grupo. O que aconteceu? Cada grupo aí fala, cada dupla fala o que entendeu sobre a leitura. A voz que fala no poema fala sobre o quê? Alegria, tristeza, pensamento, angústia, certo? E qual a narrativa encontrada, Isso, né? E aí sobre o autor, o que nós temos aqui? Vamos ver, Afonso de Guimarães foi um poeta brasileiro, um dos principais representantes do movimento simbolista no Brasil, marcado pela morte de sua prima e amada Constança. Sua poesia é quase toda caracterizada pelo tema da morte da mulher amada. Todos os outros temas que explorou, como religião, natureza e arte, de alguma forma se relacionam com o mesmo tema da morte. Então, é uma das marcas de Afonso de Guimarães, certo?
Olha só, e ele é um escritor simbolista. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa árvore do conhecimento, período composto, parte 3. Vamos falar sobre o que, amadinha? Vamos lá, de novo, os tipos de orações subordinadas, quanto à função. Nós estudamos a oração subordinada substantiva, né, que exerce a função em relação à primeira, né, a oração principal, função sintática do próprio substantivo, tá bom? Esse substantivo ele vai ser representado pelo objeto, pelo complemento, pelo aposto, pelo sujeito, tá certo? E a subordinada adjetiva. O que nós temos aqui? Ela exerce em relação à oração principal, que nós já sabemos identificar, uma função sintática própria do adjetivo, tá? E aí você vai lembrar que o adjetivo serve para quê? Vai atribuir o quê? Uma característica, não é assim? Isso. E a oração subordinada adverbial, né? Em relação à oração principal, ela vai exercer a função sintática do próprio advérbio. Ó, de adjunto adverbial. Beleza? Então, de olho na tela aqui, nós temos essa imagem maravilhosa. Vamos lá analisar? Olha aqui, pedra que rola demais não cria limo. O que você entende? É um provérbio aí. É uma expressão popular. Pedra que rola demais não cria limo. Vou jogar mais outra. Depois a gente vai conversar. Pedra que rola não junta musgo. Olha as imagens. Pedra que rola não junta musgo. O que nós temos aqui, né? Nós temos duas orações, só que vamos interpretar essa daqui. Pedra que rola demais não cria limo. O que você entende? Se ela tá rolando, ela nunca vai acumular limo. Você sabe o que é limo? Vocês conhecem essa expressão limo? Conhecem? Aqui tem a graminha, bem pequenininha assim, né? É um tipo que parece uma graminha, né? É como se fosse um lodo, né? É um lodo. Pronto. Lá biologia, Jefferson, Tabita, pelo amor de Deus. Vamos lá pra outra. Entendeu? Ela fica lisinha, porque ela rolou e não deu tempo de criar limo. E essa daqui? Pedra que rola não junta musgo. Olha só, a pedra, olha a imagem. O que você vê? Tá toda verde. Tá cheia de lodo. Aqui, ó. Porque essas que estão paradas vão criar limo, vão juntar musgo. Essa partezinha verdinha. Aquela que rolou não criou. Só quero que vocês identifiquem isso, tá bom? Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas desempenham o papel de adjunto adnominal da oração principal. Exatamente, né? Sempre vai iniciar com pronome relativo, tá bom? Que vai se referir ao termo anterior. Nós passamos aqui duas frases, dois provérbios. Aí falando assim, pedra que rola demais não cria limo. Aquele quezinho ali, ó, tá relacionada à palavra anterior, ao termo que apareceu. Ó, quem que apareceu antes? A pedra, né? Então, ok? Pedra que rola demais não cria limo. Que rola demais não junta musgo. Agora nós temos aqui, o lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro de sua casa. Ó, eita. O lixo que... Olha aqui, ó, o quezinho aqui pra você. Que vocês têm que estar sempre atentos, tá, pessoal? O lixo que? Encontrou o que? Aí você vai observar qual vai ser a função dele. Onde é que eu tenho a minha oração principal? Então, ele é fundamental nesse conteúdo para vocês. O que, o se. Então, o lixo que... E aí vai embora. Aí você sabe que o pronome relativo que vocês já estudaram, né?
sempre vai estar relacionado a um termo que apareceu anteriormente. Aí você vai ter que ficar ligado. Então, qual é a função do pronome relativo, né? Aqui nós temos para introduzir a oração subordinada adjetiva, substituir o substantivo a que se refere. Essa é a função do pronome relativo. A casa onde moro é pequena. O onde é um pronome relativo. Beleza? Só para relembrar, Madinho, para entender. Então, continuando. Não esquecerem. A oração subordinada adjetiva terceiro ano tem a função de caracterizar o antecedente, atribuindo-lhe o quê? Uma característica genérica ou restritiva. Olha aqui o exemplo. A nação precisa de jovens estudiosos. Olha só, estudiosos. Lembra quando a gente teve a aula, né, dos termos, né, dos termos acessórios da oração, lá, dos termos integrantes que a gente estudou também? Então, adjunto adnominal, está junto de um nome. Por isso que fala adjunto adnominal. Então, estudioso está relacionado a quem? A jovem, beleza? Então, esse aqui é uma característica, né? A estudiosa é o quê? Não é um adjetivo? Na classe gramatical? Sim ou não? Lembram? Qualidade, né? Exatamente. Então, jovens estudiosos. Qual a característica do jovem? Estudiosos. Então, ele num período simples, adjunto adnominal. Está caracterizando o nome, dando uma atribuição. Beleza? Agora vamos para a segunda oração. A nação precisa de jovens que estudem. Olha bem aqui, né? Precisa de jovens. Então, nós vamos lá identificando os verbos. Precisa e estudar. Exatamente. O que vocês estão percebendo? E, ó, em cima, estudiosos, adjetivo. Está caracterizando, qualificando o nome, jovens. O que aconteceu? Ó, em vez na segunda, esta aqui eu tenho uma oração. Que estudem. A nação precisa de jovens que estudem. Se eles estudam porque eles são estudiosos. Vamos dizer assim? Então aqui eu tenho um período composto. Por quê? Por subordinação. Tá certo? É um período composto. Beleza? Só que essa parte aqui que está caracterizando, a função dela é oração subordinada adjetiva. Exatamente, porque tá dando característica aqui, ó, Madinho. Tá certo? Ela é a função, né? Ela que vai caracterizar o termo da primeira oração. Beleza? Certinho assim? Sempre se refere a um substantivo ou um pronome da oração principal. Vamos ver mais aqui. O que nós temos ainda pela frente? Representa um elemento da outra oração antecedente, estabelecendo uma relação sintática entre as duas orações. A nação precisa de jovens que estudem. Olha lá a função do que, ali como pronome relativo. Então, nós temos aqui, né? Aí o pronome relativo referindo ao termo antecedente, né? Então, você vai fazer uma setinha, né? Pra cá. Quem que vai ser, né? Que estuda? Jovem. Então, essa parte aí tá antecedente do quê? Do pronome relativo, né? O outro, nós temos aqui, encontrou a saída que todos procuravam. Então, aqui, ó. Oração principal. Né? Encontrou a saída. A saída que todos procuravam. É a oração subordinada adjetiva.
Nesse que está relacionado a quem? A primeira oração. Tá certo? Mas você você precisa, né, relembrar as informações, né, dos pronomes relativos. Lembra de algum? Fala pelo menos um. Agora eu falei o onde. Mas tem mais. Lembram aí? Então vamos mostrar aqui para vocês, tá bom? Nós temos aqui essa tabelinha, não é nem uma tabela, não, um quadro. Mas para vocês terem assim um conhecimento, relembrarem, olha, pronomes relativos variáveis. Aí nós temos os masculinos, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto e quantos. E temos os femininos, né? A qual, as quais, cuja, né? Cujas, quanta e quantas. Pronomes relativos invariáveis, nós temos esses três aqui: que, quem e onde. Aí vem o questionamento. Quando os pronomes são variáveis? Como que eu classifico como invariáveis? Sabe diferenciar? A gente colocou bonitinho aí. Qual o conceito que você está criando sobre essa questão do pronome relativo ser variável ou invariável? Diga. Coloque aí sua forma de pensar. Entendeu? Então, esse que não tem queis. Esse que vai ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino. O quem, o onde, não existe também não terá. Invariável, né? Não vai sofrer nenhuma flexão. Pessoal, aí ó, invariável não tem como mudar. Não vai mudar. Desse jeito aí. Olha os exemplos aqui. Encontrou a saída que todos procuravam. Então, nós temos aqui, né? O que é o pronome relativo. Esse quezinho aí, ó, tá iniciando a oração, né? Subordinada adjetiva. Beleza? E qual é a oração principal? Encontrou a saída. Olha Nós aqui. temos aqui o período composto, né? O período composto por subordinação. Beleza? Então, aqui, para ser período composto, há necessidade de mais de uma oração. Então, a primeira oração, encontrou a saída. E a segunda oração, que todos procuravam. Certo, terceirão? Encontrou a saída, a qual saída todos procuravam. Agora preste atenção, foi grifado aqui, colocado para vocês perceberem que esse a qual está relacionado à saída. Mas não há necessidade de escrever a saída não, tá bom, amadinho? É só para vocês perceberem, para não repetir, tá bom? Você coloca, encontrou a saída a qual todos procuravam. Tá bom? A qual todos procuravam. Quem todos procuravam? Quem procurava o quê? A saída. Você faz a pergunta, automaticamente já vem a resposta. Sem a necessidade da repetição, não é mesmo? Nós temos Revi Andréia. Andréia foi eleita no ano passado. Olha que estranho. Revi Andréia. Andréia foi eleita no ano passado. Olha só, para evitar repetição do nome Andréia, coloque o pronome relativo, tá certo? Que sempre vai referir ao termo que antecede. Qual é então? Revi Andréia, que foi eleita no ano passado. Estão conseguindo identificar essa questão? Perceberam aí? E aí você deixa de repetir, porque fica Revi Andréia. Aí em seguida, Andréia foi eleita no ano passado. Você faz a substituição e aí ele soa até de uma forma mais cabível, digamos assim. Revi Andréia, que foi eleita no ano passado. Exatamente. Vamos colocar assim, por exemplo, revi quem? Vamos lá. Vi Andréia. Vamos colocar outro nome de aluno aí? Vamos colocar outro aluno? Vamos quem? Ingrid. Lá é a Ingrid lá de Nazaré. Eita, Ingrid, tá ouvindo aí, ó. Vamos lá. Conversei com Ingrid. Ingrid foi
eleita a Miss Estudantil. Exatamente. Olha a repetição da Ingrid. Você fala Ingrid, depois repete Ingrid. Ó, aí refazendo, né? Conversei com Ingrid, que foi eleita a Miss Estudantil. Viu só? Não repeti 2 vezes a palavra Ingrid. Então, esse que serve para quê? Para substituir termo que já foi citado. Tá relacionado, né? Por isso que é pronome... Ficou claro, pessoal? Relativo. E aí o que tá na vida de vocês agora. Tanto o que, né? Como também... Os outros aí. Só você observar aqui, ó. Olha aqui no quadro, tá bom? Os pronomes relativos que apareceram aqui no quadro, né? O masculino, o qual, os quais, cujo, cujas, quanto, quantos. E os femininos? A qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas. E aí nós temos aqueles que nós falamos que são os invariáveis, né? Que, quem, onde, olha aí, Tá que certo? não mudam e é desta maneira. Então, nós temos aqui ainda orações subordinadas adjetivas. As adjetivas, o próprio nome já diz, amadinho. Olha aí. Tem função de adjetivo. Qual é a função do adjetivo? São as que têm o valor e a função, como o próprio nome já sugere, de adjetivos. Olha o exemplo. O professor gosta dos alunos estudiosos. Olha só. E aí? Estudiosos, qual é, dentro da classe gramatical, a função dele? Ele vai qualificar. E aqui está qualificando quem? Os alunos. Agora, passando para o período composto, ó, professor gosta dos alunos que estudam. Muito parecida, né, com aquela anterior que a gente analisou aqui. Tá certo? Então, aí, a oração subordinada adjetiva. O professor gosta dos alunos que estudam. Lá no adjetivo, na primeira, ó, estudioso é adjetivo. Mas, ó, aqui, ó, o estudioso transformou em verbo. Ó, que estudam. Esse que estudam tá tendo a função de adjetivo. Porque faz toda a diferença dentro da oração quando você vai classificar, tá, pessoal? Então, aqui orações subordinadas adjetivas. Aqui nós temos aqui, né, a classificação das adjetivas explicativas, né? O próprio nome já diz, explicam ou esclarece a maneira de aposto, né? O termo antecedente, você já sabe que é um aposto, né? Atribuindo-lhe uma qualidade que lhe é inerente ou acrescentando-lhe uma informação. Exato. Como que você vai explicar? Quando você vai dar detalhe a algo. Exatamente. Aí você faz o uso do quê? Do aposto. E para ser usado com aposto, ele não tem uma ajuda de algo mais? Sim, que você marca é a pontuação. Então, a explicativa, ela vai vir marcada pela pontuação, pela vírgula. Mas temos exemplos aqui. Com os exemplos para vocês, fica mais fácil o entendimento, tá? Eduardo, que nasceu rico, acabou na miséria. Então, essa parte aí, que nasceu rico, ó, tá dando uma característica. Entendeu? É uma característica. Então, ó, que nasceu rico. Quem que nasceu rico? Eduardo. Quem foi? Eduardo. Tá certo? Então, esse espacinho aí, esse termo aí que tá grifado, é oração subordinada adjetiva explicativa, ó, marcada aí pela vírgula, né? Essa questão de aposto, lembra que foi falado lá anteriormente? Nós falamos sobre isso, né? A Tá vírgula. bom? Acabou na aposto. miséria. Vamos ver mais outra aqui para vocês. Mais exemplo aqui para ele. Olha lá. Marielle tem amor às plantas que cultiva com carinho. Marielle, é verdade? Isso procede? Procede, Marielle? Cuida ou não das plantinhas? Então aqui, ó, tem amor às plantas, ó, que cultiva com carinho. Viu só? Explicativa. O tribunal onde tudo se decide
É espaçoso de sentimentos diversos. Olha só, Mais aí um aqui, ó. aposto. E sempre começando, amados, com pronome relativo. O que e o onde, pronome relativo. Tá certo? Aqui, ó, foi usado onde, porque o tribunal dá a ideia de quê? De lugar. Tem que saber usar esta questão. Beleza? Muito bem explicado. Vocês estão vendo os exemplos, né? Alisson, que trabalhou, não ganhou nada. Olha aí. Então nós temos aqui grifado, marcado o quê? Que trabalhou. O apostozinho aí, né? Ó, e essa parte, né? Era trabalhador, mas não ganhou nada. Tá caracterizando, né? Então aí eu tenho oração subordinada, adjetiva, explicativa, sempre marcada pela vírgula, pela pontuação. Agora restritivas. Ó, restritiva limita, restringe, né? A significação do termo antecedente, sendo indispensável ao sentido da frase. Então, essa daqui, você vai lembrar lá dos dois exemplos lá dos cartazes, né, da propaganda. Dos musgos, né? Os países cujas leis foram seguidas lidaram bem com a pandemia. Agora tá limitando. Só que lidaram bem com a pandemia, só aqueles que seguiram as leis. Somente os países que seguiram as leis. E aí, as leis que contemplam os aspectos sociais são mais eficazes. Vocês perceberam? Qual foi a parte destacada aqui? Digam aí. A vida, a próxima. A vida me ensinou a conhecer os homens com os quais eu lido. Olha, nós temos o exemplo de cima. Exatamente. As leis que contemplam os aspectos sociais são mais eficazes. Então, só são mais eficazes, amadinho, as leis que contemplam os aspectos sociais. Beleza? Agora vamos para o próximo. Existem coisas cujo alcance nos escapa. Nem por isso deixam de existir. Tá bom? Viu só? Sempre, cadê a vírgula lá perto do pronome? Não tem. Na restritiva não tem vírgula. Somente na explicativa. A próxima. As pessoas a que a gente se dirige sorriem. Só sorri aquelas pessoas que a gente se dirige. Beleza? Tá dando limite ali pra você. Mas mais aqui pra vocês. O Brasil, que é o maior país da América Latina, é grande também na desigualdade social. E aí nós temos uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. O Brasil está explicando, né? Que é o maior país da América Latina, é grande também na desigualdade social. Aí você faz aquele questionamento. Quem é o maior país da América Latina? Olha o termo que aparece antes. O Brasil. É extenso, você faz a pergunta e aí vem a resposta, dando aquela ideia de fato da explicação. Exato. E aí lembrando aí, ó, o apostozinho, a parte que esclarece, mas aqui né? sempre aí, ó, marcada pela vírgula, tá bom? Agora o outro nós temos aqui, ó, os alunos que são mais inexperientes recebem a atenção. Cadê? Ó, quem vai receber a atenção? Quem são? Somente os alunos que são mais inexperientes. O que você percebe quando fala assim, que são mais inexperientes? Tá te dando o quê? Um direcionamento, não é isso? Tá te limitando. Só tá dizendo assim, os alunos que são mais inexperientes recebem atenção, que só vão receber a atenção, amadinhos, aqueles que foram mais inexperientes. A pessoa com experiência vai receber atenção? Claro que não. Porque aqui a oração subordinada restritiva te dá um limite. Beleza? Tá bom? Só os alunos
inexperientes que receberão a atenção. No texto, Machado de Assis, que é chamado de Bruxo do Cosme Velho, foi um grande escritor brasileiro. E aí? Olha Agora aí. eu pergunto a vocês, aqui já, porque não é somente em frases soltas, não. Você pode encontrar isso no momento que você vai contextualizando, né? No momento da produção do texto. E aí você construindo faz seu uma próprio leitura conceito, também, né? Você bate né? o olho e já encontra ali. Olha, Machado de Assis foi um grande escritor brasileiro. Mas eu tenho Machado de Assis, vírgula, que é chamado de Bruxo do Cosme Velho, vírgula, foi um grande escritor. Qual é a intenção, a necessidade aqui? Então você vai ver, ó, que está explicando, né? Você sabia que Machado de Assis era chamado como um bruxo do Cosme Velho? Então, aí por isso que a oração, o que? Adjetiva, né? É explicativa. Vamos ver mais outra aqui, ó. Mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. Olha só. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Olha só. Qual é a diferença da primeira frase? O que você entende? Para a segunda, uma vírgula. Exatamente. Agora aí, pode cobrar, professora. Vamos lá, pode cobrar da Ana Clara. É, tudo da mesma turma. Maria Eduarda também da mesma turma. Marielle. Viu só, Marielle? Coloquei o nome de vocês. A professora mandou. A gente está colocando aqui nas aulas. Exatamente. Para não esquecer. Qual é a diferença aí? Professora Tereza, sua turma. Ó, o professor Amadeu, pode falar aí, lá da CRED de Alta Floresta, né? Alto Alegre dos Parecis. Exatamente, da escola Eusébio, extensão Arthur da Costa e Silva. Eu quero Joabe para responder essa questão. Se não tiver o Joabe, cadê a Angélica? Tá por aí? Olha aí, bem parecido. Veja, eu mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma, sem vírgula, sem nada, direto. Aí, abaixo nós temos, mandei, enquanto a turma aí que a professora Márcia falou, vai pensando, É né? a turma da professora Neide, hein? Ah, é? Pronto, olha aí. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Então, a presença da vírgula aqui, terceiro ano. Não tem o lá, mas tem o cá. Qual é a diferença? Muda o sentido, permanece o mesmo, dá uma ênfase, não dá. E aí? Agora, para os dois exemplos a seguir, temos aqui, ó, o Onivan, Romário, Vitor, Lohalma, não sei se eu tô lendo certo. De onde é essa turma aí? É da Márcia? professora Neide. Olha, lá do turma Distrito de grande. Palmeira, né, da escola Maria Laurinda Groff. Eita! Ela visitará, né, o primo que mora em Brasília. E aí nós temos, ela visitará o primo que mora em Brasília. Qual a intenção das duas aí? Então, nós estamos aguardando a resposta de vocês. Exatamente. Se vocês sentiram alguma diferença da primeira com a segunda, se tem uma limitação, qual é a justificativa, tá certo? Ou se permanece a mesma coisa. Será que a pessoa só tem um primo, só tem um irmão? O que dá para entender? Aí é com vocês. Pois é, manda aqui pra gente. Quer ver se essa turma aí é boa, se o pessoal realmente está, de fato, praticando. E aí, vejam a questão da vírgula. Já é um conteúdo que os senhores já viram. Vírgula. Quando eu vou usar? A vírgula serve para quê? O meu tem a vírgula, a outra eu não tenho. Exato. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Tchau, tchau.